Exclusivo. A gente vai agora exibir a primeira parte da entrevista da Débora de Oliveira com o mestre em magia Silvio Rodrigues. Em 2017, ele foi acusado e preso injustamente pelo assassinato e esquartejamento de 2 crianças em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Até hoje, as mortes não foram esclarecidas. O delegado responsável pela farsa e um inspetor de polícia respondem a processos por falsidade ideológica e corrupção de testemunhas. Débora de Oliveira. Desde então, André, o Silvio Rodrigues tenta recomeçar a vida, né? Eu conversei com ele durante 1 hora sobre os momentos que ele viveu dentro da cadeia, o medo, a angústia, o apoio da família e o sentimento dele em relação ao delegado Moacir Firmino. O que o senhor lembra daquele 27 de dezembro de 2017? Dia 27 de dezembro de 2017, eu estava organizando o templo na minha casa para um ritual que ia ser feito à noite. De repente, me deparei com a polícia adentrando os portões do meu templo, da minha casa, né, que é um espaço muito grande e os portões ficam abertos. Naquele dia ficaram abertos, eu nunca deixo aberto, mas naquele dia ficou aberto o portão que adentrou a polícia. E eu, sem entender, eu aguardei eles, né, na escadaria do templo, aguardando a chegada deles, para ver o que eles queriam, né. E como foi a abordagem deles contigo? Sinceramente, na primeira abordagem, sou Deus e vim prender Satanás, segundo o delegado Moacir Firmino. Depois veio o documento, né, o auto de prisão, já me algemaram, já me colocaram dentro do camburão. Estava sem camisa, estava do jeito que eu estava, já me colocaram, não tive nem argumentação. Já começaram a quebrar tudo, já começaram a derrubar porta, armário, né, procurando alguma coisa. Qual foi a sensação que o senhor teve quando estava sendo levado no camburão, sem entender o que estava acontecendo? Horrível. Até então eu não sabia o que era. E fiquei sem saber o que era durante 4 dias, o porquê que estavam me levando. Não tinha noção nenhuma, delegacia de homicídios, não tinha nem a mínima ideia. Uma pessoa que nunca entrou na delegacia, nunca respondeu um processo, acontecer tudo isso ao mesmo tempo, né? Fiquei bem sem saber o que fazer. Os 7 dias, como é que foram os 4 dias iniciais, que foi o tempo que o senhor teve entre conversar com o seu advogado, né, e ficar lá sem nenhum entendimento do que estava acontecendo? Foi horrível. Me colocaram num calabouço, né, numa jaula escura, úmida, fétida, com mais algumas pessoas que diziam que eu conhecia, não conhecia. Fui torturado psicologicamente, passei fome, passei sede, foi me negado assistência jurídica dentro da cela, não consegui ver delegado, não vi advogado, só via os agentes, maltratado, escorraçado como se fosse um bicho. Ameaça, privação da minha família de me ver, privação do meu advogado poder entrar em contato comigo, até para me informar o que estava acontecendo. Eu fiquei sem banho, sem sol, bom, um conjunto de coisas que é desumano. Chega na cadeia, acusado de matar, esquartejar, estuprar 2 crianças de 10, 12 anos de idade. Qual é a reação que tu espera daqueles detentos que estão ali, daquelas pessoas que estão ali? Porque o meu retrato estava estampado na mídia, virada de ano, comemorações de festa, eu preso. O que tu acha que eles fizeram? Nós vamos te matar. Teoricamente. Exatamente. E ainda quem devia te dar a segurança chega, te coloca numa situação, num calabouço e ainda avisa todo mundo: esse aqui é o cara que matou as crianças, esquartejou. Isso, eu era suspeito. Eu não fui condenado, eu não fui preso em flagrante, eu era suspeito de um suposto crime.
Fiquei principalmente apavorado com o que estava acontecendo com a minha família, o que poderia acontecer com a minha família lá fora. Porque isso é uma coisa séria, uma acusação séria da forma que foi colocada, de mostrar detalhes, de mostrar, falar que acharam freezers na minha casa onde eu botava os corpos das crianças. Né? Isso partindo da boca de um profissional de 40 anos de serviço, com as mais diversas experiências. E fazer isso. Então, assim, a minha vida acabou naquele momento. Eu não sabia o que pensar. Eu sempre prezei pela vida. Saí da cadeia feliz, porque eu estava liberto, graças ao corpo jurídico. Triste, porque eu não precisava passar por aquilo, tudo que estava acontecendo. Decepcionado com a mídia, decepcionado com a justiça brasileira. E revoltado porque nada foi feito. Paz eu não tive, tá? Até hoje eu não tenho paz, não tenho tranquilidade. A descrença no sistema, ela existe, no nosso sistema, isso inclui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu quero justiça, eu quero o que é justo e o que é certo. Quero que achem os assassinos dessa criança, dessas 2 crianças. Tá? E quero que o dano que foi feito para minha família e para mim seja reparado. Eu, como ser humano, como religioso, eu perdoo o Firmino. Tá? Mas o meu corpo jurídico não vai perdoar o Firmino. É assustador, Débora, e principalmente naquela parte que ele diz que quem deveria defendê-lo, né, disse, foi ele, o acusou, já fez ali, já estava condenando, quer dizer, ele era suspeito, como ele mesmo disse. Quer dizer, ele pode até receber uma indenização, mas é um trauma que vai ficar eterno. É um caso, André, que envergonhou, né, o sistema judiciário do país. E que vergonha ter sido registrado aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque a questão de ideologia religiosa, cada um tem a sua religião, enfim, e o delegado usou isso como argumento, né, no momento da prisão. Conversando com o Silvio, eu pude perceber, assim, mais de perto, o que passa alguém que, do nada, tem a sua vida transformada. E sem entender o que estava acontecendo. Imagina. Porque ele me disse que estava trabalhando em casa, limpando, fazendo limpeza, por isso foi preso sem camisa, de bermuda, Era enfim. 27 de dezembro, quer Final dizer, era um período de folga de ano. Uhum. E ele estava ali na hora da faxina, do nada, invadem os policiais, dizem isso, ele é levado, preso, ele ficou 4 dias naquele sistema que ele disse ali, sem alimentação, sem banho, num calabouço, com urina perto, com aquelas coisas que a gente vê em filmes, sabe? Sem saber... Filme e realidade e nossa. Realidade, aqui, né, porque pra gente que não é bandido, pra gente que não comete... que a gente de fato, né, não vê. A gente não sabe como funciona realmente, né? A gente vê nos noticiários, vê nas imagens, vê nos filmes. Agora viver aquilo. Viver aquilo ali pra alguém que não estava nem sabendo por que estava vivendo aquilo, eu acho que realmente a gente pode se colocar um pouquinho no lugar dele para tentar entender o que ele passou, né? Porque eu acho que só ele realmente tem esse entendimento. E a gente vai trazer amanhã um pouco mais sobre esse bate-papo, porque hoje a família dele ainda vive refém de tudo isso. E o medo e o desespero, né, de qualquer barulho perto de casa. A esposa dele pode ter tá aqueles grávida. que não acreditam, né? Que não acreditam nessa verdade, acreditam que possam ser de fato os culpados, quer dizer, é um medo que eles carregam a turista. E fora, né, as questões de... Ele tem uma filha criança que foi na escola e os amiguinhos apontavam ela como filho da pessoa que esquartejou outras crianças, né? Então, assim, uma realidade que a gente percebe nesse momento aí inicial da entrevista como apenas a parte da prisão injusta, mas que tem todo um entorno, né? E traumas emocionais que vão ficar, né, talvez para sempre guardados, né? O advogado, claro, vê a parte judicial e quer a justiça, né, dessa forma da lei, que a gente também acredita, né, que todos os casos têm que ser resolvidos de forma justa, mas assim, eu vejo também um outro lado, o lado humano, né, do que ficou para sempre cicatrizado na vida dessa família. Não, e ele traz revelações, Débora, que por mais que a gente veja, a gente sabe que existe. Olha o caso dele de entrar num lugar que ele deveria estar sendo protegido,
E ainda mais nesta situação, né, que ele era um suspeito. Você não foi pego em flagrante, não era nada confirmado. Quer dizer, o lugar onde ele era para ser protegido, quer dizer, ele entrou para aquele inferno, né, de uma acusação que nem ele sabia. Olha, é uma história absurda. E a gente vai trazer mais detalhes amanhã. A gente seguiu conversando com ele, como a gente falou, foi mais de 1 hora de bate-papo. Conversei também com a esposa dele, que foi presa durante 2 dias. Nossa. Chegou no presídio, também todo mundo sabendo o que eles teoricamente tinham feito. E a gente sabe que existe a questão da retaliação e da própria justiça com as próprias mãos que existem dentro dos presídios, né? Então amanhã a gente tem a segunda parte da reportagem. Esse caso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul.